Eu converso com o senador Roberto Rocha agora. Bom dia, senador. Obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, Cabral. Bom dia a todos da Mirante. Bom, vamos começar pela reforma tributária, matéria que o senhor é o relator. Em entrevista aqui mesmo no Bastidores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que a votação estava prevista para depois do Carnaval e, recentemente, ele falou que esta semana poderia estar em votação na CCJ. O senhor acredita nessa celeridade? Qual é a situação do trâmite do projeto hoje? Cabral, uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que é o caso, a PEC 110, que trata da reforma tributária ampla, da qual eu sou relator no Senado, ela tem um rito muito próprio do Senado. Diferente da Câmara, ela é votada na CCJ e em seguida no plenário. Então, nós, na sessão anterior, nós estabelecemos o início da discussão. Então, a discussão e votação. Essa discussão transcorreu com algumas emendas, alguns destaques que a gente foi fazendo e, ao final, a gente encerrou a discussão para deixar a votação para a sessão seguinte, o que vai acontecer amanhã. Tá? No primeiro item da pauta da CCJ, a votação, não é mais discussão. Sim. Então não cabe mais emenda, não cabe mais destaques. E aqueles destaques que foram apresentados, algo em torno de 7, 8, nós conseguimos conversar com cada senador autor dos destaques e das emendas e fizemos um acordo, fizemos entendimentos dentro da política. O combustível da política é a saliva, né? Então a gente fez isso, por exemplo, o setor de serviços, especialmente aqueles mais relevantes para a sociedade, como a educação e saúde, por exemplo, cooperativas, todos esses segmentos que tinham preocupação e foram, por isso, apresentado destaque, nós conseguimos chegar a consensos e creio que amanhã a gente poderá ter, finalmente, votado na CCJ a reforma tributária. O senador Omar Aziz, eu vi uma declaração dele considerando a possibilidade da votação não prosperar na CCJ, ele que é membro da CCJ, por conta do calendário eleitoral. Mas aí o que eu pergunto é, o que o calendário eleitoral pode influenciar, um calendário que vai se intensificar mais para o meio do ano, para o segundo semestre, uma matéria que já vem sendo discutida há tempos. O senhor acredita nessa possibilidade? Olha, veja bem, é dado o direito a cada um fazer as suas escolhas. Eu sempre digo que escolha é sinônimo de renúncia. Por exemplo, se eu escolhi estar aqui com você agora, eu renunciei a estar em outro lugar. Quem quer votar a favor, vota por convicção. Quem quer votar contra, vota. Mas aí tem que apresentar uma proposta melhor. Ou então você assume que o sistema atual está bom, que é o pior do mundo. De 190 e poucas nações, o 178 já tem o IVA, Imposto de Valor Agregado. Nem isso o Brasil tem. E quem é penalizado? São os mais pobres. Então, Manaus, e o senador Amazias é de Manaus, o Amazonas, ele tem um principal ativo econômico, a Zona Franca de Manaus. E ela é subsidiada por IPI. Então, na proposta, a gente está acabando com o IPI. Por que tem que ter IPI no Brasil? Isso foi um preconceito com as indústrias no passado. O setor industrial. E terminou fazendo com que indústrias fossem para a China, para o Paraguai e os empregos também. Isso é um erro. Por que tem que ter imposto de produtos industrializados e não tem, por exemplo, de produtos agropecuários, o IPA, ou o IPS, de produtos de serviços? Ou seja, de serviços, imposto de serviços. Ou seja, é uma coisa que não tem sentido. O próprio governo federal agora reduziu em até 25% o IPI. Porque isso afeta o preço do carro, do ventilador, da geladeira, de tudo. E aí, os senadores de Manaus, com todo respeito, eles acham que o Brasil é Manaus, ou melhor, é a Zona Franca de Manaus. Nós não estamos alterando com a Zona Franca de Manaus. Não altera em nada, entendeu? Ao contrário, Cabral. Hoje o Brasil, você tem o desconto do imposto na origem. Então, por exemplo, se você for abastecer o seu carro bem aqui na cidade de São Luís ou lá no interior do Maranhão, você passa o cartão de crédito, tem a operadora, uma taxa de serviço. Aquele ISS, quem vai recolher o ISS? É a cidade de São Paulo. A mesma coisa é com o ventilador, a geladeira, o carro, etc. Ou seja, a gente está transferindo da origem para o destino o imposto. Isso foi sempre uma guerra que os estados como São Paulo, mais industrializados, não aceitavam. E nós conseguimos convencer os estados, todos os 100% dos estados representados pelo Concefaz está apoiando a proposta. Então só o Maranhão, só na mudança da origem para o destino,
Só o Maranhão ganha 4 bilhões por ano. 4 bilhões por ano. Então, imagina você, eu acho que é dado o direito, como disse, àquele senador ou senadora de se manifestar como deseja. Mas eu percebo que há um desejo da grande maioria de votar essa matéria. Senador, um assunto que pouco se fala em relação à reforma tributária, mas que muito interessa a São Luís, por exemplo, que é a questão dos terrenos de marinhas, o laudêmio famoso, né, e que incomoda muitas pessoas. O senhor pode rapidamente explicar o que a reforma trata sobre esse assunto? Olha, eu fiz questão de incluir, contra a vontade da Receita Federal, porque ninguém abre mão de receita, Cabalau. Você tem que partir do pressuposto da reforma tributária que ela não pode diminuir a carga tributária, porque ninguém abre mão de receita. Pergunta aí se o governador abre, ou se o prefeito ou o presidente da República abre mão de receita. Não abre, porque está todo mundo no limite. Mas também não pode aumentar a carga tributária. Então a gente fez o quê? A gente incluiu eu incluí no meu relatório a questão do foro, taxa de ocupação, laudêmio, que é um absurdo. Você pagar 2 vezes, você bitributar. E você ter que conviver com o imposto que é lá do século retrasado. Então, definitivamente, mesmo contra a vontade da Receita Federal, nós estamos botando que nas ilhas, sede de municípios, como São Luís, Vitória do Espírito Santo e Florianópolis, nós vamos acabar definitivamente com essa taxa. Ok. Senador, vamos falar sobre eleição, não podemos fugir desse tema. O senhor filiou-se ao PTB, houve uma certa polêmica em relação ao comando do Estado aqui do partido, mas qual o cenário do partido hoje, no Estado, nacionalmente, com a sua chegada e aproveitando também, como o senhor vislumbra o papel da oposição na disputa majoritária aqui no Estado? Olha, essa polêmica artificializada que foi criada em torno da minha entrada no PTB, ela devia ser feita não comigo, mas com a direção nacional do partido e com a direção estadual. Em verdade, se o PTB não tivesse conosco hoje, ele estaria com o governador Flávio Dino ou com o senador Everton. Por quê? O prefeito Laésio, que tinha interesse de ir para o PTB por razões internas, que eu não vou discutir aqui, cabe você e conversar com ele, ou com a deputada Bical, ou com a direção nacional e saber as razões. Eu estava na minha casa, eu recebi o convite, junto com o senador Fernando Collor. O PTB não tem nenhum senador em Brasília. Agora vão ter 2. Todos os partidos que eu buscava, o governo do Maranhão ia lá e fechava as portas. Todos. Todos. O meu partido, o PSDB, historicamente ligado a ele, com inúmeros amigos pelo Brasil, foram lá e pum, fecharam as portas para mim do PSDB, o filiado do partido, o prefeito da capital do Maranhão. O partido do prefeito da capital do Maranhão. Eu falei com ele, com o Eduardo, fui lá, falei com a presidenta do partido, a deputada de São Paulo, depois foram lá, pum, compraram o partido, essa é a realidade. O Maranhão virou a política do Maranhão virou um estado de prostituição política total. É inacreditável, e eu fico isso muito indignado, porque eu dediquei os melhores dias da minha vida, Cabalau, à boa política. Eu tenho coragem e condições de apontar o dedo e dizer o que eu acho de cada um. Não tem cabimento a política do Maranhão ser do jeito que está. Ou seja, eu quase fico sem partido. Talvez até essa zanga de alguns é porque eu tenha conseguido um partido na última hora. E agora? Qual o cenário do PTB com a sua chegada? Não tem problema nenhum. O PTB é um partido que está de braços abertos, um partido que tem tido muitas dificuldades recentemente, com tantas demandas judiciais, você sabe disso, ficou prejudicado na formação das nominatas, entendeu? Eu espero dar a minha contribuição ao PTB. Eu nunca nem disse aqui que serei candidato. Uma coisa que é certa é que eu serei candidato. Nunca nem falei. Agora, eu entendo assim, política é processo, convencimento e poder. Então, o poder você quer, eu quero, a gente disputa, ou então compõe. Estão precipitando o processo. Nós terminamos a semana passada o processo de filiação partidária. É como se a gente fosse fazer uma viagem até outubro e a gente precisasse do passaporte. Está aqui o passaporte, vai ter o visto lá na frente, que é a convenção. Se você vai viajar ou não é outra questão, de tal modo que esse é um processo de convergência, não é de divergência. Essa convergência primeiro é no partido.
Nem isso eu tinha. A propósito dessa convergência, senador, como é que o senhor vê? É muito questionável a questão da oposição. Hoje o senhor é um nome importante, é um senador da República e que tem o perfil da oposição. Como o senhor vê a participação desse cenário, com convergência, sem convergência, na disputa majoritária? Como é que o senhor analisa e como o PTB vai se portar nessa situação? O PTB vai entrar na eleição do Maranhão numa disputa majoritária. Disputa majoritária. Porque nós estamos aí inaugurando uma situação nova. Qual é? Não tem coligação proporcional. Então, cada partido vai sozinho para deputado estadual e federal. Cada partido recebeu do Fundo Partidário Nacional recursos para montar suas nominatas, uma vez que não pode coligar. Mas o PTB não teve essa oportunidade, porque o PTB, como disse, problemas na justiça um atrás do outro. Até o meio da janela aberta, o PTB não tinha senha da filial web para afiliar ninguém. Sim. E depois, mais adiante, o ministro Supremo afastou o presidente do PTB. Então o PTB viveu um problema danado e por isso foi prejudicado. Nós temos um preso político do PTB, que é o ex-deputado Roberto Jefferson. Quem é que não sabe disso? Por defender as bandeiras do atual governo, da família, dos costumes, da segurança pública, etc. No estilo dele, mas é a liberdade que cada um brasileiro tem. De tal modo que eu vejo essa situação nacional com muita tristeza. E eu acho que o PTB terá um papel aqui de protagonismo. O senhor já definiu seu papel nisso? Não. Por isso que eu acho que é uma... Sim, uma mas disputa... é proporcional. O senhor já disse que é majoritário. Sem dúvida, Muito majoritário. Por isso que eu digo que é uma polêmica artificializada, para buscar um vitimismo sem necessidade. Né? Eu acho que a gente tem que discutir, não são os políticos. Chega. Quantas décadas discutiu-se no Maranhão a fulanização da política? Sarney contra Sarney. Aí você elege um candidato que só tem um projeto contra Sarney. Aí ele chega no Palácio, passa 7 anos e meio e como resultado disso, ele entrega o Estado muito pior do que recebeu. Seja do ponto de vista de qualquer indicador de resultado, seja do ponto de vista dos indicadores econômicos, sociais ou tributários. Em tudo o Maranhão conseguiu avançar, mas o avanço do atraso avançou para pior. Então, você não pode ser candidato só porque você é contra isso ou alguém. Você tem que ser candidato se você é a favor de alguma coisa. Então, você não pode discutir só os políticos, você tem que discutir o Estado. A hora que eu definir minha candidatura, você pode ter certeza, nós vamos aqui discutir os rumos do Maranhão. Assim seja. Senador Roberto Rocha, muito obrigado por nossa conversa. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, Cabral. Obrigado a você pelo privilégio da audiência.